Olá, olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bom, tô aqui de volta hoje super animada para estudar com vocês o terceiro elemento constitutivo de Estado, que é o poder político, que alguns livros vão falar de poder soberano, outros livros falarão de soberania, mas tudo isso está vinculado a essa discussão que a gente vai fazer na aula de hoje sobre o terceiro elemento constitutivo de Estado, que é o poder político. Espero que vocês estejam bem, tô morrendo de saudade, era tão bom, né, aquelas aulas da gente com vários questionamentos juntos, mas acho que está funcionando bem também esse sistema, já que a nossa vida não pode parar e a gente precisa se organizar bem aí para aprender bem, em que a gente tem as aulas gravadas aqui e depois as conferências ao vivo para vocês tirarem as dúvidas. A matéria da prova vai até essa aula agora, tá? De poder político. Então, eu vou fazer na próxima semana a revisão do estudo dirigido para vocês fazerem a prova e aí a gente segue adiante com a disciplina. Muito obrigado pelo carinho, por todo mundo que está acompanhando, que está dizendo que está gostando. Qualquer também crítica construtiva, crítica só para me deixar para baixo não precisa não, tá? Qualquer crítica construtiva, por favor, me falem para eu poder melhorar cada vez mais para vocês, tá bem? Bom, nas nossas discussões a respeito de poder político, vamos ver se a claridade ajusta aí para vocês enxergarem. A gente já começou a falar um pouquinho com a instituição do Estado moderno em como a gente tem um sistema que muitas vezes precisa ter um elemento que legitime a verdadeira soberania do Estado. Então a gente viu que todo o Estado, a partir da modernidade, ele tem que ter povo, que é o elemento humano, território, que é o elemento material, e o que vai legitimar aquele Estado se organizar juridicamente do jeito que ele achar que é mais adequado, dentro do seu território, organizando as vidas do seu povo, é justamente o poder político, né? Então, quando a gente fala sobre a relação desse poder político, necessariamente a gente vai perceber que o poder vem de uma capacidade de autodeterminação, né? Quando a gente pensa sobre as relações privadas, eu sinto que eu tenho poder sobre a minha própria vida a partir do momento que eu consigo tomar as minhas próprias decisões, né? E aí nessa relação, quando a gente pensa sobre o Brasil e sobre o momento em que o Brasil começa a ter poder político próprio, isso vai historicamente aparecer a partir do momento que o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a exercer a sua soberania de forma independente, né? Então, quando eu falo de poder de forma geral, eu estou falando dessa capacidade de autodeterminação. Tanto a capacidade de autodeterminação de um indivíduo quanto de um grupo e também como a capacidade de autodeterminação de um Estado. O poder, quando ele está vinculado às relações de Estado, ele vai buscar o quê? Preservar esse Estado, a integralidade desse Estado da melhor forma possível, né? De tal forma que se estabeleça as regras jurídicas, que se organize esse Estado dentro desse território para viabilizar essa convivência social. E aí, tem gente que acha que o poder político, então, seria um poder social. E, na verdade, o poder social advém de agrupamentos e particularidades humanas que vão se autodeterminar e se auto-organizar de acordo com as suas próprias regras. Então, por exemplo, as nossas famílias que têm regras específicas, elas têm poder social, porque dentro do grupo social que as compõe, elas vão estabelecer as regras de convivência. Obviamente que, como as famílias vivem dentro de estados nacionais, as regras de convivência de uma família não podem ser violadoras da relação jurídica de Estado. Então, a regra da minha família, da sua família, elas são livres, mas elas não podem ser ilegais. Então, não pode se estabelecer relações de violação do direito dos membros dessa família, né? E aí o poder social, ele se diferencia do poder político porque os diferentes agrupamentos sociais, sejam por interesses econômicos, seja por interesses particulares,
eles vão ter regras de convivência, mas que não têm a instituição de um poder político. Por quê? Porque o poder político, ele advém da necessidade do poder de um Estado de se auto-organizar, de um Estado nacional se auto-organizar. Então, a partir do momento que o Brasil se tornou independente de Portugal, o Brasil adquiriu poder político e passou a ser um Estado soberano, um Estado que tem independência para instituir as suas regras e para se auto-organizar, né? O que esse poder político vai fazer? O poder político vai ser o elemento que vai legitimar a soberania do Estado, a autodeterminação desse Estado e vai viabilizar a harmonização de todos os diferentes indivíduos e grupos sociais que vivem dentro desse Estado, para viabilizar, através do direito, a instituição de regras de convivência em prol de uma pacificação da sociedade, né? Viabilizando aí essa convivência pacífica. Então, por mais que a gente preserve ainda essa noção, esse elemento de autonomia de cada ente, de cada grupo dentro do seu poder social, a soberania é de exercício exclusivo do Estado, porque só o Estado tem poder político. E por isso, o Estado é aquele que tem a palavra final, evidentemente de forma democrática e jurídica, para poder organizar os diferentes grupos sociais dentro desse território, né? E em algumas situações, o Estado vai ter poder, inclusive, para regular as relações que possam acontecer fora do seu território. Quando eu aplico de forma extraterritorial as leis brasileiras para aqueles brasileiros que morem fora ou para estrangeiros que, de certa forma, tenham se submetido ao ordenamento jurídico brasileiro. E aí, como consequência disso, em função do exercício dessa soberania feito pelo Estado, a partir da instituição do seu poder político, eu vou entender que o monopólio da força é do Estado. Ou seja, quem que vai ter a possibilidade de punir e de instituir as regras de convivência social? O Estado. Né? Vocês devem ter estudado na disciplina de teoria da norma e teoria do ordenamento jurídico, e até mesmo na disciplina de História e Formação do Direito, a noção de que uma norma jurídica ela é coercitiva, ela é obrigatória, justamente porque, caso ela seja descumprida, o Estado tem o poder político de aplicar penas, sanções, caso ela seja violada. Fazendo um parênteses aí que é evidente, mas não talvez para quem está começando a estudar o direito, que apesar do Estado ter o monopólio da força, esse monopólio da força somente pode ser utilizado, a força só pode ser utilizada dentro das premissas jurídicas previamente instituídas, né? Pelo menos num sentido de poder político, de Estado democrático de direito que a gente vê hoje, né? E aí, o que a gente percebe é que é esse poder político de independência, soberania do Estado que vai legitimar a ação do Estado como o ente organizador das diferentes relações sociais, né? E aí, nesse sentido, é interessante perceber que se a gente perguntar assim, mas por que eu tenho que obedecer o direito? Por que as regras colocadas pelo Estado Nacional são obrigatórias? E por que talvez regras instituídas pela minha família, pela minha religião, não têm a mesma noção de obrigatoriedade jurídica? Por causa do poder político. Porque as regras religiosas, familiares, de convivência social, que advém do poder social, elas funcionam por uma relação de convivência, mas elas não funcionam necessariamente para trazer a consequência do monopólio da força e da possibilidade de se aplicar uma sanção, uma pena, caso eu descumpra. Porque o poder político é exercido somente pelo Estado. E no caso de Estados democráticos, evidentemente que a atuação do Estado tem que ser de acordo com aquilo que é preconizado como interesse do seu povo.
né? E evidentemente, gente, que o que é democrático, o que é interesse do povo, não vai ser dito por ninguém. Ele tem que ser dito pela Constituição, pelas normas jurídicas, porque além de sermos um Estado democrático, somos também um Estado de direito, ou seja, que se organiza com regras jurídicas que se aplicam para todos, inclusive para os entes públicos que estão imbuídos de cargos políticos. Isso aí a gente discute pela frente. Quais são as características do poder, então, professora? Porque você caracterizou nacionalidade para falar de povo, você falou que o povo são aqueles nacionais do Estado, você caracterizou o território. Quais são as características desse poder que é colocado como um poder político? A primeira característica é que ele é um poder único, ele é um só. Porque imagine se a gente tivesse vários diferentes poderes políticos falando sobre o direito e sobre a organização do Estado. Então, o poder é um só. Tanto que a nossa própria Constituição, quando institui o regime político democrático, ela fala lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição que todo o poder emana do povo e que deve ser exercido em nome dele, porque o poder é um só. O que pode acontecer é que, às vezes, e isso acontece no caso do Brasil e na maioria dos estados, para se evitar uma arbitrariedade de quem exerce esse poder que é único, a gente vai ter diferentes órgãos, cargos políticos que serão ocupados com funções diferentes, mas sempre pensando que o poder é único e, no caso das democracias, esse poder é do povo. Então, para evitar um questionamento da legitimidade do Estado de agir, a partir do momento que se institui uma premissa de Estado moderno, a gente vai entender que esse poder é um só e que ele vai ser exercido pelo Estado soberano. Além disso, é um poder indivisível. Isso é bastante polêmico, porque vocês devem lembrar que a gente discutiu aqui em Montesquieu, que Montesquieu fala que só é possível existir a liberdade se eu tiver a divisão do poder em legislativo, executivo e judiciário. Porque aí eu não teria concentração de poder e eu ainda teria liberdade, mesmo vivendo num estado de direito, né? A diferença disso, que foi a crítica que eu fiz na época com vocês, é que, sim, o poder é indivisível porque ele é um só. E ele é exercido pelo Estado brasileiro. Agora, a forma de exercício desse poder pode ser colocado com funções diferentes. Aí eu tenho a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. Mas o poder é qual, professor? O poder é do Estado democrático, o poder é do povo, exercido pelo Estado democrático de direito, que a gente chama aí de República Federativa do Brasil. A gente vai ver tudo que isso significa aí pela frente. Bom, espera aí que deu um pau aqui é coisa real, né, gente? Tem hora que dá uns pau. Então a gente vai ter, evidentemente, que dependendo do momento da história, a gente vai ter características diferentes aí para esse exercício de poder. Na história do poder, se a gente for pensar nos diferentes estados, que inclusive a gente estudou aqui, a gente tem um poder inicial que é chamado de poder difuso, porque os estados eles ainda não eram centralizados, como é a premissa do Estado moderno, e eu tinha um exercício de poder que era difícil eu identificar um único titular para exercer esse poder. Então, por isso, o poder difuso, pelo fato do exercício do poder ser extremamente descentralizado nos estados medievais, por exemplo, ou até mesmo quando eu tinha divisão de poderes por cidades-estados, né, na antiguidade. O que começa a mudar depois é que com o Estado moderno, com a noção do absolutismo, o poder deixa de ser descentralizado e passa a ser personalizado. Tem gente que está nessa fase de poder até hoje, ó. Não vou nem falar quem que é, que vocês já sabem. Mas um exemplo interessante do poder personalizado é o Luís XIV, quando ele fala, né, l'état c'est moi, né, o Estado sou eu que mando, eu estou acima do direito, eu que instituo as regras jurídicas.
Se eu quiser desobedecer o direito, eu tenho toda a possibilidade de assim fazer, já que esse poder personalizado era concentrado nas mãos do rei, que era entendido como aquele que era o representante de Deus na terra. E quem vai questionar esse rei personalizado? Na época, ninguém, porque se entendia que o poder era do monarca. Agora, na atualidade, o que se percebe é que o poder passa a ser institucionalizado. Se eu tenho uma premissa de escolha democrática de organização do meu Estado, eu vou entender que a instituição Estado exerce o poder que é do povo. O poder deixa de ser daqueles que exercem o poder e passa a ser do Estado que pensa no povo para exercer o seu poder. E no caso do Brasil, a gente ainda está até mais avançado que isso, como em muitos países do mundo também, pelo menos no texto constitucional, que vai dizer, olha, o poder é do povo e é exercido pela instituição Estado. Gente, é muito importante entender essa noção de institucionalização do poder. Porque se a gente não compreende que o poder não é de quem está o exercendo, a gente corre o risco de ter outros Luíses XIV por aí que vão achar que estão acima da lei, estão acima da Constituição, que podem decidir o que quiserem em detrimento do que o Estado de Direito estabelece, né? E aí, a partir do momento que eu tenho a instituição desse poder político que legitima o Estado como o verdadeiro gestor das relações sociais, eu vou ter como consequência desse poder político a instituição da soberania. A soberania lá do Jean Bodin, que é um conceito que vai se modificando, mas que se apresenta como aquele elemento que legitima a total independência do Estado para poder se auto-organizar, né? E aí ele dizia, olha, Bodin falava, né? Para preservar a ordem social, é necessário uma vontade suprema soberana, absoluta. Então, para preservar o Estado de forma coesa, de tal forma que ele não sofra interferências externas de outros países, de outros líderes mundiais que possam ter interesse nas nossas riquezas, no nosso povo, no nosso território, a gente precisa entender sobre a necessidade de preservação da soberania. Isso nas relações internacionais é fundamental e é um dos pontos mais complexos de serem estudados quando a gente fala sobre direito internacional. Justamente porque até que ponto o outro Estado deve respeitar a soberania do outro, né? Principalmente pós 1945, com a instituição do sistema ONU e com a preocupação de se ter uma terceira guerra mundial, vários instrumentos normativos internacionais, inclusive a Carta da ONU, reafirmam a necessidade do respeito à soberania de todos os estados e de forma igual. Não entendendo que um estado é mais soberano que o outro, jamais, independente da sua condição econômica, independente da sua condição militar. Agora, gente, obviamente que eu preciso fazer um parênteses aqui, que todas essas análises são análises de direito. Nem sempre se obedece o que o direito institui, porque aí você vai ter relações internacionais que vão sofrer interferências de interesses econômicos, né? A gente tem líderes que muitas vezes não têm um compromisso com a democracia, com o Estado de Direito, e por isso a gente precisa ficar bastante atento e trabalhar a nossa educação constitucional para poder ter um olhar crítico para certos discursos políticos que são instituidores de novos regimes ditatoriais, né? A gente não quer nenhuma reencarnação de Luís XIV por aí. Bom, para o Bodin, o que ele vai dizer é que a soberania institui o poder absoluto do Estado e do chefe de Estado para poder organizar essas relações, né? E aí o que a gente vai entender é que como nós não conseguimos nos auto-organizar de forma anárquica, o Estado vai exercer o poder, que numa perspectiva democrática é do povo, para poder organizar e pacificar essa sociedade, né? Alguns autores vão considerar a soberania como um quarto elemento de Estado,
né? Miguel Reale vai falar que é uma qualidade essencial do Estado, o que faz a gente pensar que a soberania é um elemento fundamental aí de Estado. Ficou branco ali, né? Mas já volta, porque fica indo e voltando. Tem que manter o rosto para trás, gente, senão meu rosto fica mais branco que a tela, ele foca em mim, né? E aí o que acaba acontecendo é que a gente entende que, diante do que a gente viu, do que é necessário, uma fórmula básica para poder se construir um Estado nacional. Eu tenho que ter povo, eu tenho que ter território e eu tenho que ter poder político, que vai trazer aí o exercício dessa soberania, né? E aí, quando a gente pensa atualmente sobre o conceito de soberania, a gente vai ver que ela se desdobra no exercício da soberania interna, que estabelece um poder de império superior do Estado de organizar essas relações sociais, e a soberania externa, que vai ser vinculada à possibilidade do Estado, de forma independente, organizar suas relações internacionais. E aí as características da soberania são muito parecidas com as características do poder. A soberania vai ser una, indivisível, inalienável, assim como o poder. Eu não posso vender a minha soberania, né? Tem a música lá, vamos vender o Brasil para o Japão. É impossível se fazer isso. E é também imprescritível, porque enquanto existir Estado, esse Estado será soberano, né? E aí existe uma discussão muito interessante quando a gente pensa em premissas. Deixa eu ver que se eu chegar um pouco para trás, se ele foca lá e dá mais certo, né? Em premissas democráticas, ou será que tem que ser mais para frente, hein, gente? Ih, acho que ficou mais claro ainda, né? Em premissas democráticas, ah lá, deu certo. Yay! Em premissas democráticas, a gente vai entender que existe uma discussão muito importante que vai ser: a soberania nacional é diferente da soberania popular? Olha, a soberania popular, ela demanda cada vez mais uma participação ativa do povo na gestão do Estado. E a soberania nacional, muitas vezes, ela aparece quase que como um contrato de adesão, se a gente pensar nos contratualistas da teoria do Estado. Como se a gente votasse e esperasse que o outro agisse. A Constituição brasileira, em todo momento, ela se preocupa que a gente tenha cada vez mais essa noção de soberania popular. Até porque quando ela diz que todo poder emana do povo, ela pressupõe o exercício de uma soberania popular. Para finalizar as nossas discussões, tem alguns princípios que são importantes de serem vistos, que são oriundos desse exercício desse poder político. O primeiro é o princípio da territorialidade das leis, que estabelecem que a lei de um Estado nacional, elas só podem ser aplicadas dentro do seu território. Essa é a regra. A regra é que o direito aplicado dentro do Brasil é o direito brasileiro, e isso é fruto do exercício da nossa soberania. Agora, pode acontecer situações específicas, inclusive previstas no direito como exceção, que instituem um princípio da extraterritorialidade das leis, que é a possibilidade da aplicação das leis de um Estado em território estrangeiro. Então, por exemplo, se tem um brasileiro morando em outro país, algumas regras do Brasil se aplicam a ele, pelo fato dele ter essa vinculação com o território brasileiro através da nacionalidade. E temos também o princípio da pessoalidade das leis, que institui a possibilidade de aplicação das leis de um Estado ao seu nacional fora do território e mesmo que ele esteja em um local que seja considerado até mesmo território de ninguém, como por exemplo o alto mar que a gente viu aqui, né? Eu analiso as características pessoais daquele indivíduo e de acordo com a sua vinculação nacional, eu aplico essa lei. Bom, quando a gente fala então sobre Estado, necessariamente a gente tem que ter esses três elementos. E quando o Estado exerce o poder político, ele vai ter toda uma possibilidade de autodeterminação e de organização do seu povo
evidentemente dentro das premissas instituídas pela sua Constituição e dentro de preceitos vinculados à proteção de direitos humanos que são universais, né, que são vistos inclusive além do Estado. Né? Não é porque um Estado tem poder que ele pode, por exemplo, matar o seu próprio povo. Né? Então, todo Estado tem o dever de instituir um mínimo jurídico de percepção de defesa de dignidade do seu povo. E aí a gente vai perceber que esse Estado soberano, a partir do momento que ele tem esses três elementos, território, povo e poder político, ele vai ter a plena capacidade para agir tanto no âmbito nacional, organizando as suas relações, quanto no âmbito internacional. E é evidente que, a partir do momento que ele tem esses três elementos, ele vai depender, inclusive, de outros estados entenderem que ele atingiu o nível de ser um Estado nacional. Quando o Brasil se tornou independente, isso foi uma das questões, porque muitos estados europeus tinham colônias, então não iam aceitar e legitimar a independência do Brasil, e outros estados que tinham sido colônia, como os Estados Unidos, evidentemente que aceitaram a independência do Brasil em função daquilo que entendiam como importante para essa relação política internacional. Até hoje a gente tem esses problemas, basta a gente ver a questão da Catalunha lá na Espanha, como que eles querem se tornar um Estado independente para ter poder político, autonomia, soberania, mas não conseguem em função dessa disputa aí territorial e de questões vinculadas à preservação do território nacional completo da Espanha, colocada pelo Estado espanhol, né? Na próxima aula a gente vai começar a estudar sobre Estado e governo, e aí eu vou falar mais especificamente sobre formas de Estado, federação, Estado unitário, depois formas de governo, república e monarquia, sistemas de governo, presidencialismo e parlamentarismo e, por fim, regimes políticos, democracia e autocracia. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Bons estudos aí para vocês e até a próxima aula. Um beijão!